As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Pois é, nosso debate hoje vai tratar deste assunto, que é comentário no Brasil inteiro sobre a questão da arte, sobre a cultura, a sexualidade, a expressão da liberdade colocada no nu. O nu como uma expressão da liberdade. E como se não bastasse, ainda tocar no chamado artista. E a sociedade tendo que aplaudir, ou no mínimo, respeitar no sentido de é assim mesmo. As coisas mudaram. Deixa eu começar aqui com o meu querido pastor Sóstenes Cavalcante, nosso deputado federal. Honra tê-lo aqui nesta manhã, querido. Bom dia. Na verdade, estão querendo confundir a sociedade brasileira quando querem misturar a questão da arte, do nu, com, em especial, o envolvimento de crianças com atos de pedofilia. Isso que precisa ficar bem claro. A arte sempre teve e terá liberdade em qualquer país democrático. E nós não abriremos mão disso. E nós que somos oriundos do protestantismo, somos os maiores defensores das liberdades individuais, de todas as garantias do cidadão. Agora, o que nós não podemos conviver é com o que está acontecendo. Nós tivemos uma mudança na legislação, uma instrução normativa do Ministério da Cultura em 2013, tirou dos museus, dos lugares de exposições culturais, as orientações classificativas de idade, e chegamos ao desastre do que estamos acabando de ver. Um movimento de pessoas ideologicamente identificadas à extrema esquerda do país, que estão se vendo apiadas do poder, onde eles traçaram um planejamento para se perpetuar eternamente, e agora decidiram usar da arte, porque a arte é um bom instrumento para toda a sociedade, e confundir a sociedade com atos e práticas de crime, entre eles a prática de pedofilia. Aquilo que o nosso querido deputado Sóstenes acabou de abordar, eu tenho a mesma percepção. E assim, gostaria de pontuar que nós apreciamos a arte, nós não estamos pensando ou querendo marginalizar a arte. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a sociedade de forma universal. E a questão é quando princípios e quando valores estão sendo feridos. Eu acho que esse é o nosso ponto hoje, discutir valores que estão sendo tratados de forma desrespeitosa. Eu acho que esse é o caminho da nossa discussão esta manhã. Bem, o Tarci já falou, o Só já falou, pode ir embora que agora já falaram. Aleluia. Já falaram, obrigado. Agradeço a oportunidade, né? Acabou para eles. Deixa eu dizer, há mais ou menos 5 a 7 anos eu venho fazendo denúncias e alguém dizia, esse cara está exagerando. Malafaia, tu é exagerado. Alguns pastores já me mandaram zaps e e-mails me pedindo perdão. Quando eu falava que não era uma questão de prática sexual, mas de ideologia. Isso que nós temos que entender. Nós não estamos falando de uma prática sexual, de uma opção sexual. Estamos falando de uma ideologia. Bem, vou começar aqui nessa introdução. O museu lá, o Kim, como queiram, isso é uma teoria que foi formulada, a teoria Ki, foi formulada nos anos 80 por feministas e ativistas gays. O que eles querem? A desconstrução da heteronormatividade. A desconstrução da sexualidade é a desconstrução social. De que o sexo é uma construção social e não biológica. Só que isso é uma ideologia. E é uma ideologia que está fincada, calcada no marxismo-leninismo. Está totalmente embasada na teoria comunista, socialista marxista. Tem um cara, né, Marcuse, Herbert Marcuse. Esse cara é um ideólogo moderno, socialista, e na sua obra Eros e Sociedade, ele diz o seguinte: temos que submeter as crianças sucessivamente à sexualidade para a desconstrução
da sociedade, dos fundamentos da sociedade burguesa e da família monogâmica. Senhores, não estamos discutindo arte. Estamos discutindo, eu vou entrar na questão de censura e liberdade de expressão, vou entrar na questão de classificação indicativa, está aí no decorrer do debate. A questão primordial é ideológica. Eu venho denunciando isso há 5, 7 anos, mostrando que o jogo é a desconstrução de uma sociedade onde o indivíduo é um andrógeno, vem à Terra e não tem nenhuma definição, como se não houvesse uma definição biológica e genética para a sexualidade. É um jogo para formar uma sociedade de informes dominada por uma elite política. É mais profundo do que uma questão de artista, e aqui nesse debate, que eu parabenizo a melodia desse tema tão atual, tão importante, e lamento dizer que o nosso povo não tem nenhum pingo da percepção do jogo. Eles não são obrigados. Eu sou um estudioso dessa brincadeira há mais de 20 anos, que Deus me impulsionou para isso, então eu estou preparado para essas demandas dessas questões, porque eu conheço o jogo, conheço a ideologia, e a questão é destroçar a família, que é a base da sociedade, ok? E para fazer isso, se destroça o pequeno ser indefeso que é a criança. A partir daí, você consegue destruir a história do ser humano. Então, o negócio é mais feio do que a gente pensa, e um alerta para o povo de Deus e para qualquer pessoa de bom senso. Pastor Sóstenes Cavalcante, há um sentimento na nação exatamente disso, de detonar exatamente a família. Sem dúvidas nenhuma, o pastor Silas colocou muito claro a questão da ideologia. E eu tenho acompanhado nos últimos, e a gente tem que ter o devido senso crítico de reconhecer que esses movimentos ideológicos de extrema esquerda trabalham há 30 anos para chegar onde chegaram. E trabalham de maneira organizada, sistemática e planejada. Eles ocuparam, em especial, 3 segmentos de governos deste país, que é a educação. Nós temos a ampla maioria de professores em sala de aula. Eles não são de extrema esquerda, mas, lamentavelmente, esse grupo minoritário consegue imprimir, através de alguns sindicatos, uma opressão aos professores, que quem pensa diferente tem até medo de se manifestar. Ocuparam a educação, ocuparam parte do setor da saúde pública do país para defender aborto e todas as outras mazelas que podem fazer através da saúde, e a cultura. Esses 3 lugares são antros de pessoas que, lamentavelmente, ocuparam estruturas de governos para destruir a família, para transformar nessa massa informe que o pastor Silas sempre define muito bem qual é o objetivo final deles. Nós precisamos, mais do que nunca, como sociedade cristã, valorizar a família e voltarmos aos princípios genuinamente cristãos, de culto nos lares, escola bíblica dominical, porque senão até a família cristã, que já está sendo afetada através dos programas de televisão e de estruturas de governo que eu aqui acabo de definir, vão acabar sofrendo as mazelas na nossa família, na família do povo de Deus, que é o que a gente não espera. Tá aí, pastor Tarci Júnior, a igreja, o pastor Sóstenes falou aqui dessa questão organizada. A igreja está preparada para isso? Para falar sobre isso, para abrir a mente? Será que as pessoas conseguem compreender isso? Conseguem compreender a guerra que nós estamos vivenciando hoje, pastor Tarcísio? Eu acho que isso vem para despertar. Eu acho que a igreja, durante esses últimos anos, ela entrou num estado de palavras simplistas, de frases, de colocações, de uma teologia extremamente superficial, e que deu margem para esse tipo de ataque que nós estamos enfrentando. Então, a igreja, na minha percepção, ela não vem se preparando para isso, né? Trabalhamos vários outros temas, mas assim, falta um pouco de teologia. E eu acredito que esse ataque que a igreja está sofrendo, ela vai causar um certo despertamento. Eu acho que vai ser a hora desses temas voltarem a ser pauta dentro da escola bíblica dominical, dentro dos grupos pequenos. A gente precisa aproveitar o momento e elevar o nível de seriedade desses temas em toda a igreja. Então, assim, eu hoje me coloco
me coloco assim, num ponto de satisfação, porque às vezes são as perseguições que elevam o nível da igreja. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando a igreja parece que despertou com as perseguições. Então, assim, que esta perseguição, ela venha despertar, ela venha tirar um pouco dessa nossa visão limitada de pontos como esse. Há um jogo em execução e a gente precisa abrir os olhos, e eu peço que hoje aqueles que estão nos ouvindo, abra aí um lequezinho na sua história para parar e para pensar e para refletir sobre esses pontos que são cruciais para a nossa vida cristã e para a família brasileira. Tá aí. Pastor Silas, a questão a porta de entrada é a expressão da liberdade. Aonde você chega, qualquer coisa completamente desrespeitosa hoje, ela é assinada como expressão da liberdade, que é uma outra coisa. A sociedade impõe isso, a família tradicional, a família brasileira, como dizer assim, se você não aceitar isso, você é antigo, você é quadrado, você não sabe o que está dizendo. Ou seja, há uma manipulação nesse sentido da mídia, num modo geral, pastor Silas? Deixa eu falar para você. A minoria respaldada pela mídia, porque isso é uma minoria de gente, eles estão respaldados pela mídia porque a mídia está infestada de esquerdopatas, de ativistas gays, de libertinos e devassos. Então, eles trazem isso como uma normativa social. A ideologia é uma ideologia. O próprio nome já diz, não é uma ciência de gênero, é uma ideologia. Primeiro tem que entender, meu irmão, o seguinte: gênero masculino e feminino só na gramática, ok? Nós pertencemos ao gênero humano e biologicamente ao sexo masculino ou feminino. XX, XY. Isso é biológico, psicológico, anatômico, hormonal, não tem onde escapar. A ciência, ela jamais pode se dobrar, jamais ela pode se dobrar à ideologia, porque a verdade científica é o experimento. Então, não adianta submeter essa história de ideologia à questão da ciência, que ela perde, porque a sexualidade nas diferentes espécies cumpre 3 funções: dualismo, complementariedade e fecundação. Pega esse lixo moral. Dualismo, diferentes. Complementariedade, que se completam os diferentes. E fecundação. Pegue. Então, qual é o jogo da ideologia de gênero? Primeiro, é o gênero neutro. Eles chamam de gênero. Gênero neutro. Então, o indivíduo vem à Terra e não é nada. Vale tudo. Ok? Pedofilia, eu dizia isso, eu dizia assim, Malafaia, tu tá exagerando. Pedofilia, incesto, ok? Sexo entre família, pai e filho, irmão com irmão, com animais, homens com homens e mulheres com mulheres. Isso é uma desconstrução da sociedade, porque um estudioso, Eliel, fez uma pesquisa do seguinte: um cara estudou as mais de 2.000 culturas do mundo, descobriu que 55 delas foram unissexuais, isso é, não tinha definição do papel de masculino e feminino. Sabe qual foi o resultado? Elas se extinguiram rapidamente. Nenhuma sociedade é mais forte do que os laços das suas famílias. E a fortaleza das suas famílias depende das relações heterossexuais. Isso é um jogo. E como a mídia é poderosa, as pessoas não querem ficar como que alienados social. Então ele tem medo de questionar. O que nós temos que entender, Eliel, é que existe uma coisa na Constituição e nas leis ordinárias chamada de classificação indicativa. Por que a televisão não bota sexo explícito? Classificação indicativa, não pode. Por que o lixo moral da novela das 11 da Globo não é colocado no horário das 6? Classificação indicativa. O Sóstenes aqui falou uma coisa muito interessante. Esses esquerdopatas do PT, quando estavam no governo, com a sua turma de PSOL e PCdoB, tiraram dos museus a questão da classificação indicativa que está na lei e que é obrigado. Por quê, gente? Porque o pequeno ser, que é a criança, não sabe diferenciar ordenança, sugestão de informação. Então tem que proteger a criança. E a Constituição, artigo 229, diz que pertence, é dever dos pais cuidar, educar
educar. É nosso dever, não é da escola, não. É você que tem que dar educação. Então é um jogo, Sóstenes. Eliel, que você falou muito bem na tua palavra, da mídia, porque está envolvida por essa cambada e é ideológico, para destroçar a família, para destroçar os valores de Deus, os valores cristãos, e para o povo de Deus eu dou mais uma palavra aqui para passar para você de volta. A gente não entende muitas vezes aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37, que a vinda do Filho do Homem, assim como nos dias de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. Se você for fazer uma pesquisa profunda disso, nos dias de Noé, dias de depravação extrema, o homem se casava com animais, com crianças, homem com homem, mulher com mulher. Será que nós estamos vendo esse filme? Isso é sinal da volta de Cristo. Agora, o sinal da volta de Cristo, disse aqui o Tarsis, não é pra gente ficar encolhido. Não é pra gente ter medo. Ah, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, então não adianta mais. Que escatologia catastrófica é essa? Enquanto ele não voltar, eu estou aqui para fazer aquilo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Enquanto a trombeta não soar, nós estamos aqui, nós somos uma contracultura à cultura do pecado. Nós não podemos nos calar, nós temos que nos manifestar. E vou encerrar dizendo, a culpa não é do povo, não. É mole quem tem um microfone na mão transferir a culpa para o povo. A culpa é nossa, da liderança. A culpa é que pastores trataram o povo apenas como um ser espiritual. Nós somos seres biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais. E Deus tratou o homem assim. E Jesus também tratou o homem assim. A culpa é da liderança que se omite. E nós estamos botando a nossa garotada na mão de esquerdopatas. E os garotos nossos vão para a Universidade Federal Estadual e saem de lá igual a miquinho amestrado da esquerda. E os pastores não estão percebendo isso. E saem com uma revolta sobre a igreja e sobre o pensamento bíblico. Isso é muito sério, Eliel. Por isso que eu estou aqui aplaudindo a melodia por esse debate, que é esclarecedor para o nosso povo. Tá aí. Pastor Sóstenes, há uma sedução, uma sedução no sentido de que a normalidade, tudo isso que eles falam, né? Há uma normalidade, no sentido de colocar isso no lúdico. O lúdico, é interessante essa questão do lúdico, que eles entram exatamente nisso aí, para criança. Bota um desenho, um dia desse um canal fechado ia passar um desenho animado de sexo explícito. Com certeza a cultura, em especial para aqueles que já tiveram oportunidade de viajar a alguns países. Por exemplo, eu me lembro bem, e quem não viajou pode ver na internet à vontade, ou em livros, imagens de estátuas nuas, na Itália, França, vários lugares, você sempre viu isso ao longo da história, mas nunca com a libertinagem do que estão querendo fazer agora no nosso país. Primeiro, dizer que em todos os lugares do mundo a classificação indicativa jamais foi sustada como o que aconteceu no ano de 2013 aqui no Brasil. Segundo, nós precisamos entender de que para tudo na arte, na cultura, tem limite sim. E esse limite é, em especial, legislações que existem. Por exemplo, nós nem tocamos neste assunto, mas existe na legislação brasileira, é uma categoria de crime, o vilipêndio a símbolos religiosos. Apesar de eu e nós aqui que estamos no debate não sermos católicos... Artigo 208. Artigo 208, a memória é para ele. Artigo 208, o vilipêndio é crime. E vilipendiaram, em nome da arte, símbolos religiosos católicos. E o que me assusta é que poucos católicos têm se manifestado e nós precisamos alertar isso à Igreja Católica. Nós não podemos ser silentes, nem cristãos evangélicos, nem cristãos católicos. Temos que reagir a esta minoria barulhenta, que tem a força da mídia sim, mas a força da população brasileira, esse país tem 80% entre católicos e evangélicos cristãos. Nós não podemos nos silenciar e achar que encarar isso como normalidade. Praticaram crime a vilipêndios, vilipendiaram símbolos religiosos e está claro a infração aos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente quando expõe crianças a esse tipo de manifestação artística. Nós precisamos colocar limite e vivermos com respeito à cultura, mas nunca sem limites. Para o pessoal, eu estou falando isso porque é importante. O pessoal não pensar que nós evangélicos somos alienados e estamos aqui apenas num viés religioso.
O que o sócio acabou de falar, artigos 72, 74, 75, 76, 77, 140, 249 do ECA, acaba com eles. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem proteção, não pode expor criança no dízimo. Tem proteção no ECA, tem proteção na Constituição e leis ordinárias. É crime! Aí. Só para deixar claro, Eliel, tem um advogado de Rio Grande do Sul que já conseguiu que o Ministério Público acatasse uma queixa-crime dele aos responsáveis do museu em Porto Alegre, já foi acatada pelo Ministério Público, e eu tenho convicção que tanto o curador do museu do Rio Grande do Sul e depois aquela mãe em São Paulo serão responsabilizados criminalmente pelas práticas que cometeram. Pastor Tarsis, pastor Silas Malafaia fez um alerta aqui com relação à liderança. A liderança evangélica aí passa por aqui, não tem como. E tem sido uma característica do nosso debate cortar na carne quando tem que cortar. Eu vejo como uma grande oportunidade. A Bíblia tem princípios e valores para qualquer faixa etária, para qualquer parte da nossa história. Então, assim, eu fecho contigo. Eu acho que é uma oportunidade. Nós temos hoje bons intelectuais a esse respeito, temos boas literaturas. O Brasil ainda precisa crescer muito nessa área, na área da psicologia, da psiquiatria. Precisa de mais adeptos com uma posição mais sólida, principalmente bíblica. Mas nós temos muitas informações, temos boas bibliografias. Então, assim, é necessário, eu acho que pastor Silas acabou de citar isso, a nossa liderança despertar, e não apenas despertar, mas apoiar dentro das igrejas pessoas com inclinações para estudar, para pesquisar, para falar. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade você abrir aí espaço para isso, nesses momentos extraculto, para uma discussão, para um fórum, para um simpósio, dentro da escola bíblica dominical, trazer questões mais atualizadas. Eu acho que eu venho de uma denominação que tem a escola bíblica dominical como um grande momento de discussão, mas que às vezes fica tratando de assuntos que já não são mais assuntos corriqueiros, não são assuntos mais contextualizados. Então, eu acho que é necessário uma reciclagem, repensar essa pauta, repensar esse momento e focar nesse assunto. O assunto é quente, é um assunto que está nas manchetes dos jornais, então é necessário parar um pouquinho e abrir espaço para isso. O pastor não tem condições, não tem preparo, não é um pesquisador como o pastor Silas, mas tem alguém na igreja, tem alguém que pode convidar, tem alguém que pode trazer de fora para corroborar, para trazer aí uma visão mais clara. Então, assim, eu vejo, querido pastor Eliel, como uma grande oportunidade para o nosso crescimento no Brasil. Tá aí. Pastor Silas, eu estava acompanhando uma entrevista numa rádio de notícias no Brasil, e interessante que o entrevistado conversava com alguém, com uma pessoa que não recordo o nome, e ele estava defendendo exatamente tudo isso. Ele era defensor disso. Aliás, teve uma reunião na casa de um artista para poder começar a promover a entrar em face de alguém para criminalizar alguém que chamasse aquele artista de pedófilo, aquele que se colocasse ali à disposição. Interessante que o apresentador falava assim: eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu não levaria nessa exposição. Interessante que o rapaz que estava defendendo falou assim: mas eu também não levo a minha. Como é que é isso? É porque, primeiro, ele sabe que aquilo é lixo moral. Segundo, é porque ele acredita na ideologia por interesses ideológicos. É por isso que ele faz isso. Ele tem interesse de dominação ideológica. Ele sabe que é podre, ele sabe que estraga, ele sabe que não tem valor, mas ele apoia por questões de convicções ideológicas. Essa aqui é que é a chave da brincadeira. É isso aqui que é a questão. Agora, eu quero dar um alerta a um povo de Deus, gente. Qual é a única coisa que pode destruir o povo de Deus? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6, Lucas 2:52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Olha, eu acredito hoje, Eliel, e ouvi aqui o Tarsis e estou ouvindo aqui Sóstenes, eu acredito o seguinte: um pastor não precisa ser um expert, um estudioso profundo, mas com todo respeito, a gama de informações que se tem hoje dá para o cara ter uma ideia, para ele poder passar para o seu povo um feijão com arroz sobre a história. Agora, tem que se aprofundar. Por exemplo, eu sou um estudioso, eu estou levando na minha igreja a doutora Marisa Lobo, que é uma psicóloga,
uma especialista em ideologia de gênero, tá? Eu tô levando ela na igreja para ela falar para jovens e adolescentes. E olha que, com todo respeito, não sou mais, não sou melhor, mas eu sou muito preparado nessas temáticas. Porque eu venho estudando isso, porque eu sou psicólogo e porque eu sou pastor, porque eu tenho uma voz profética, eu venho me preparando para isso. Então, hoje, Eliel, nós temos no meio da igreja, você falou aí de Guilherme Shelby, um procurador federal, um cara preparadíssimo, que dá palestras no Brasil inteiro. Então, hoje, nós temos dentro da igreja evangélica gente preparada intelectualmente e que se nós... Porque, irmão, preste atenção, povo. Qual é o único agente de transformação do mundo? A mente humana. A mente humana é o agente principal de transformação do mundo. Por isso que a fé e a incredulidade batalham na mente humana. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a mente, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Hebreus 11,3 diz que pela fé entendemos, mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé e a incredulidade exerce uma batalha na mente dos nossos jovens, das nossas crianças e dos homens e das mulheres. Quem vai prevalecer? Se a fé prevalecer, ela só pode prevalecer pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, pastores, vamos parar de abobrinha dentro da igreja? Vamos parar de palavras de efeito e vamos pregar a palavra para o povo, que é o outro lado da moeda. Uma coisa é o conhecimento do que está acontecendo no mundo e está preparado para responder à nossa fé com o que a própria sociologia, psicologia, história, ciências nos dá. E a outra está preparado espiritualmente para ir na mente humana, porque o poder da palavra vai na mente humana. E aí você cria o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você blindou a sua mente para não ser levado. Olha, a minha igreja, a igreja que eu sou um cara antenadíssimo nisso e há muito tempo, eu não vou falar da igreja dos outros, Eliel. Um dia desse, 2 jovens. Mas não é bem assim conforme o pastor está falando, não. Por que ele está dizendo isso? Porque ele fica comigo 2 vezes na semana e 4, 5 horas por dia ele está com um professor esquerdopata. E como ele também não quis aproveitar e aprender numa escola dominical e ouvir, então ele está à mercê disso. É muito sério, irmão. Olha o que os professores, você tem filho criança, olha o que esses caras estão ensinando. Porque você é que tem o direito de assistir, de criar e de cuidar do teu filho. Isso é muito sério. Tá aí, pastor Sóstenes, e essa questão que o pastor Silas faz aqui, esse alerta, é interessante que a base disso tudo é para que a criança saia da escola e não ouça os pais. É cortar esse canal, falar assim, não, aqui faz a cabeça, e aí quando a criança chega em casa e o pai descobre e começa a falar, fala assim, retrógrado, antigo, e esse papo aí já era, o papo agora é esse, e aí não há como se antenar exatamente nisso. Há uma construção de uma nova mente, dessa nova ordem nesse sentido, hein, pastor Sóstenes? Esta nova ordem, essa construção ideológica é justamente para jogar pais contra filhos. E isso está em todas as esferas, não só nas questões aqui culturais, né, que é o debate de hoje, e em nome das garantias de liberdades. É por isso que nós temos visto movimentos nos últimos anos no nosso país de autorizações cada vez mais empoderamento de filhos. Mas não é empoderamento para a liberdade, é justamente empoderá-los para ser e enfrentar o que os seus pais sempre tiveram de valores. Faz parte dessa estratégia global. Esta não é uma luta só no país, e temos organizações internacionais envolvidas com esse tipo de cultura, a própria ONU, Unesco, Unicef, todos esses ONUs aí, a nível mundial, arquitetando, e encontraram no Brasil um porto seguro, que nós, como igreja, precisamos reagir com todo equilíbrio, mantendo a nossa fé e os nossos princípios muito, muito, muito bem fundamentadas na palavra de Deus, mas também no conhecimento
das ciências humanas para enfrentá-los com conhecimento teórico, mas em especial nós que servimos a Deus com conhecimento da palavra de Deus, com conhecimento de valorização desses laços e enfrentando cada dia mais essa questão de jogar pais contra filhos, que é a maior irresponsabilidade que qualquer estado do mundo pode fazer contra uma sociedade. Tem uma frase que diz: tem muita gente confundindo liberdade de expressão com falta de respeito. Pedro Gabriel, o autor dela. É o que está acontecendo. Querem usar da palavra liberdade para produzir a falta de respeito e jogar pais contra filhos. Não vamos aceitar, vamos lutar, porque ninguém melhor para orientar os filhos, e isso é constitucional, é bíblico, e nós vamos sempre lutar por isso. Os pais terão a mentoria e a orientação sobre seus filhos até chegarem à maioridade. Pois não, pastor Eu Tarcísio. quero aproveitar o gancho. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e no Canadá que 60% a 70% dos filhos dos evangélicos, eu até citei isso há um tempo atrás, eles, quando chegam à idade adulta, se afastam do evangelho. E foi feita uma pesquisa, pesquisaram um grupo desses jovens, por que se afastaram do evangelho na fase adulta, ok? E 3 grandes pontos foram identificados, que eles colocaram como os pontos chaves. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, então quando eu analisei esses pontos, eu vi que tinha muita coerência. 3 pontos importantes, porque os pais não conseguem passar para os filhos esses valores. Primeiro, falta de integridade moral. Os filhos não observam no pai aquilo que eles dizem que acreditam. Segundo, integridade espiritual. Eles não conseguem ver consistência na espiritualidade do pai. Eu louvo a Deus por ter visto a experiência na sala da minha casa, dos meus pais com Deus, que me mantiveram, sabe, com essa paixão, com esse fogo. E terceiro, integridade intelectual. Ou seja, pais que estão prontos para explicar para os filhos as bases da fé. Os meus pais são limitadíssimos, tiveram o ensino fundamental completo apenas, mas sabe, eu vi o esforço dos meus pais em me responder questões importantes da vida. Então assim, eu quero aproveitar o gancho do nosso querido pastor Sóstenes e focar nos pais. Os nossos pais, eu digo isso, eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 3 anos. Eu tenho que estar pronto para responder para essas grandes questões da vida. Se lá do lado de fora estão colocando para os nossos filhos, dentro de casa, a base da palavra, eu preciso estar consistente, intelectualmente íntegro, para poder responder essas questões. Tá aí. Pastor Silas. Pode falar. Eu quero, Eliel, porque o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:1, ele diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ele está usando um princípio pedagógico. A repetição é fundamental para a fixação do ensino. Então, como nós já estamos aí com 40 minutos de debate, eu quero reafirmar aqui, pode ser que alguém colocou agora na melodia, dizer para você que esse jogo de que estão querendo cercear, de que é censura, eles são cínicos, perversos. Ninguém quer cercear arte nenhuma. Classificação indicativa existe na Constituição e leis ordinárias para proteger a criança. Por que a boate coloca lá, proibido para menores de 18 anos? Por que filmes pornográficos não entram na televisão? Classificação indicativa. Por que certos programas só podem ser exibidos depois de 21 horas? Classificação indicativa. Então, isso tudo é conversa. Nós não estamos aqui cerceando arte. Quer botar homem pelado? Quer botar homem tocando em homem? Quer botar mulher tocando em mulher? Maiores de 18 anos, porque tem o poder da definição e da escolha. É isso que nós temos que afirmar aqui. Nós não queremos cercear arte nenhuma. Queremos proteger crianças. E eu quero fazer um desafio a esses artistas devassos, levianos, ativistas gays e esquerdopatas. Fica aqui o meu desafio. E eu vou com eles. Vamos alugar uma sala na América, em qualquer país da Europa. Bota um homem nu, uma criança tocando em homem ou em mulher nua, sem nenhum tipo de classificação para entrar. Sai todo mundo algemado. Nego tá brincando. Não tem. Mostraram. A Globo mostrou uma exposição na América, na França, convidando os pais a levarem as crianças para verem o nu. As genitálias cobertas, conversa fiada.
papo furado. Não se pode submeter a criança que ela não tem. Deixa eu dizer uma outra coisa que o povo de Deus não sabe. Se leva Eliel 21 anos para a área do impulso estar totalmente formada. O que é um impulso? Eu, você, todos nós temos vontade de fazer uma coisa. Não faço. Não. Isso é errado, não posso fazer. Você tem um impulso, não faz. Esse controle leva 21 anos para ser formado no ser humano. 21 anos para você ter um impulso e por causa de questões morais, da tua consciência, de certo e errado, você diz, não faço. Uma criança de 4, de 5, de 6, de 8 anos, gente, leva 21 anos. Eu não comi merenda na universidade. Leva 21 anos para se formar a área do impulso no ser humano. O que vai acontecer? Uma sociedade de devassos que não tem controle. Agora, olha o jogo, Eliel. Se uma criança de 4, 5 anos de idade pode decidir se quer ser masculino ou feminino, esse aqui é o balão de ensaio. Então ela vai poder decidir se quer praticar sexo. A pedofilia está no caminho de ser legalizada. Estão tirando, eu vou dizer para o povo que, sabe como é que saiu? O homossexualismo era classificado como uma patologia pela psiquiatria americana. Sabe como é que foi tirado isso como uma patologia? No voto. 54 a 46%. Olha, não foi apertado, 90 contra 10. Por quê? Pressão da mídia. Mas peraí, a ciência agora virou voto? Olha o jogo. Agora, a ONU quer tirar o transgênero, que é uma patologia do CDI, né, da Organização Mundial de Saúde, um transtorno, querem tirar. Mas por que querem tirar? A ciência, você vê que a coisa é tão diabólica, é tão profunda, que a ciência que se gaba, que ela não deve satisfação à religião, a ciência que se gaba, que não deve satisfação a ninguém, porque o instrumento da verdade científica é o experimento, a ciência está se dobrando à ideologia. E esse é um jogo para daqui a pouco o pedófilo não vai ser criminoso. Não vai ser crime, porque se um moleque, é o que a revista Veja publicou, um moleque de 4 anos decidiu que ele não quer ser menino e ser menina, um pirralho que não sabe nem tomar banho direito, um pirralho que não sabe nem o que é que ele tem que comer, que o pai tem que decidir, um pirralho desse vai decidir sexualidade, vai pro inferno, essa cambada de devasso, de libertino e de esquerdopata. Uma criança de 4 anos, pai, o que teu filho de 4 anos sabe decidir? E vai decidir sexualidade. A criança, quando nasce, tem uma predisposição para herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso é ciência. Isso é ciência. A criança, ela já tem o impulso da sexualidade que ela já está programada no seu DNA. Isso é a conversa diabólica para destroçar a família, porque o diabo sabe que uma família destruída é uma sociedade destruída. Tá aí. Pastor Sóstenes, há uma incoerência, né? Ou seja, com 16 anos não pode responder criminalmente nem civilmente, mas com 4 pode definir o que vai ser. É um negócio meio louco. Não tem como se analisar isso. Não é 16 anos, não. Você não pode responder criminalmente, nem civilmente. Mas com 5 você pode definir o que você quer ser. Como é que é isso, pastor Sóstenes? A falta de critério de quem defende essas ideologias, além de estarem amparados justamente nos interesses ideológicos, estão também pautados em interesses econômicos. Há toda uma orquestração econômica por trás desse tipo de incoerência. Você acabou de deixar claro. Nós temos, essas pessoas jamais defenderão redução de maioridade penal para responder por crimes e querem autorizar que cirurgia de sexo seja feita, inclusive sem autorização de pais. É um absurdo. Eles não têm coerência no que falam, não têm coerência no que defendem, mas pela primeira vez eu vejo que, ainda de maneira tímida, nós como sociedade que não aceitamos esse tipo de comportamento, bem definido pelo pastor devasso, o pastor Silas definiu a palavra correta, porque é isso que eles querem, e chegarem ao ponto, porque não falam abertamente, são covardes, porque não falam abertamente que querem legalizar a pedofilia, como já têm coragem de falar na descriminalização das drogas. Isso eles já assumiram como bandeira, isso aí já não tem mais vergonha de dizer. Há 20 anos atrás não diziam, hoje já dizem.
daqui a alguns anos, com certeza vão defender a descriminalização também da pedofilia, o que é algo chocante, algo repugnante a qualquer sociedade. Inclusive, a ampla maioria daqueles que ainda têm alguma sintonia com ideologia de esquerda. Eles estão vendo que estão fazendo um grande mal a eles mesmos por causa da minoria de que alguém algum dia teve simpatia por isso, já estão se distanciando porque viram o grande erro que chegaram, porque não tem coerência nenhuma o que defende, bem definido por você, Léo. Muito bem. Pastor Tarcísio, que desafio para nós hoje, esse divisor de águas que nós estamos falando aqui, é um desafio, sobretudo, para a igreja, que tem um livro chamado Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que nós acreditamos nisso, todos os princípios estão ali. Se tiver qualquer coisa fora da Bíblia Sagrada, isso aqui está errado. Acho que a gente tem que ter essa radicalidade, radicalizar nesse sentido assim, tá aqui, tá na palavra de Deus, que se é o livro de regra, fé e prática, o que tiver fora daqui a gente tem que rechaçar. Que desafio hoje, hein, meu pastor? Desafio, mas tem coisa boa vindo aí. Eu acho que nós vamos marcar a história como um tempo de avanço. Eu acho que ficamos paralisados no tempo aí durante um bom tempo, por causa da superficialidade das nossas pregações, mas tem coisa boa vindo aí, Eliel. Eu vejo com bons olhos. E outra coisa, eu vejo o cuidado de Deus para cada momento da história ter uma voz profética. Deus tem levantado vozes no Brasil para se colocar eu diria, como mediadores aí para o esclarecimento da igreja. Então, assim, eu estou vendo como uma oportunidade de crescimento. E é interessante que muitas pessoas que não professam a fé, que não participam de uma igreja, que não são evangélicos e que não são católicos, estão olhando agora para a igreja com outros olhos, estão dando à igreja um respeito que até então era taxado de forma a ridicularizar a igreja. Estão olhando. Interessante, pastor Silas, aproveito para contar, estou fazendo um projeto na igreja de evangelismo em casa de pessoas não cristãs, e eu estava essa semana e ouvi dentro dessa casa aqui na Barra da Tijuca a pessoa dizendo: eu não creio em nada, sou ateu, tenho dificuldade. Agora, uma coisa, eu gostaria, se você tiver a oportunidade de estar com o pastor Silas, de parabenizá-lo. Tenho ouvido aquilo que ele tem dito e tenho começado a perceber coisas que eu não havia percebido na igreja. Então, assim, volto a ressaltar essa palavra. Há uma oportunidade para a igreja brasileira, e se nós soubermos fazer uma boa leitura disso, coisas boas virão no nome santo de Jesus. Pois não, pastor Silas. Eu aproveito aqui para dizer que também eu falei de pastores, da responsabilidade de Fábio Silva como deputado estadual, Sóstenes Cavalcante como deputado federal, e o povo de Deus. Eu venho há 20 anos, Eliel, dizendo que nós não votamos em deputado evangélico por causa da igreja. Porque vai defender a igreja. Quem defende a igreja é Jesus. Mas por causa do segmento social que nós pertencemos. Vocês estão vendo, eu há 20 anos, Malafaia exagerado, não sou candidato a nada, e nunca serei, sou ministro do evangelho, mas fui levantado para influenciar. Mais do que nunca, povo de Deus, anota na tua agenda aí, em nome de Jesus, mais do que nunca, inegociável o voto de deputado estadual e o voto de deputado federal, é onde são feitas as leis, e de vereador. Senador, se a gente tiver alguém com a nossa visão, vamos nele, porque senador é voto majoritário. Governador é voto majoritário. Presidente é voto majoritário. Mas o voto que nos representa na cidade é o de vereador. No estado é deputado estadual. E no país é federal. Esses 3 votos são inegociáveis. Não, o cara que consertou a praça do teu bairro, o vagabundo, bandido que deu o portão para a igreja, mas que depois faz leis contra nós, não caia nessa. O Brasil, Eliel, é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12, inciso 4. Pertence aos pais a educação moral e religiosa. O Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, inciso 3. Pertence aos pais o direito de prioridade de educar seus filhos. Não é ao professor esquerdopata, ateísta, leviano, que vai dizer pro teu filho que diga para seu filho que Deus fez homem e mulher,
Você tem direito de educar teu filho menino como menino e tua filha menina como menina. Boneca é coisa de menina, carrinho é coisa de menino, é rosa mesmo, é menina, é azul, é menino. Eliel, você lembra quando, não é muito longe, você lembra quando há 5 anos atrás, não precisa ir muito longe não, uma mulher grávida você encontrava, o que vai ser? Menino ou menina? Aí, eu vou fazer o exame e vou... É menino, é o menino. Roupinha azul, quartinho azul. Agora não. O que vai nascer? Sei lá. Um negócio qualquer, que eu não sei o que vai ser. Se vai querer fazer sexo com animal, se vai querer fazer sexo com criança, se vai querer ser homem, come com... Olha como é que o diabo cega a sociedade. Há 5, não é muito longe não, Eliel. 5 anos atrás ninguém tinha essa conversa, mas eles estavam se preparando para isso. E nós não podemos aceitar. Sabe o que tudo isso é? É museu. Artista falando, é um balão de ensaio para ver a reação da sociedade. É balão de ensaio. Eles querem ver. Se a gente se calar, eles vão colocar isso com toda a força na sociedade. Proteste, faça seu vídeo, espalhe para seus amigos, replique coisas de gente que tem café no bule para te falar alguma coisa. Nós não podemos brincar. Fale com seus filhos. Olha o que a Bíblia diz. Desculpa eu estar aqui falando demais, mas para encerrar aqui, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 12 e 13. Olha o que Deus mandou. Mandou para o seu povo. Junte homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que estão à sua porta, para que ouçam, para que aprendam, temam o meu nome e pratiquem a minha lei. Nós temos que juntar o povo e ensinar a palavra, que é a única fórmula, o antídoto contra o poder de Satanás, o poder do pecado. Não pense que hoje o diabo vai vir com um tridente, com chifre. Esse diabo é mole, Eliel. Esse aí é mole, até um moleque expulsa. Esse capeta com cara feia, com chifre tridente, esse é mole. Não, Satanás, ele está colocando uma estratégia das mais terríveis. Sabe por quê? Porque a sexualidade, o homem é um ser desejante e a sexualidade faz bem. Todos nós temos terminações nervosas em todo o nosso corpo que levam estímulos sexuais. Então, a sexualidade é algo prazeroso. Olha onde o diabo está tocando, para destruir os valores de Deus. Tá aí, nós estamos nesse momento com mais de 500 mil de ouvintes participando aqui com a gente, nosso debate. Isso que nós estamos tendo acesso aqui direto. Estou sendo informado aqui pela produção. Eu não posso perder esse momento aqui, pastor Silas, para falar, eu não sei se é uma mordaça, porque é um negócio interessante. A questão da cura gay, que foi um outro tema que eu quero ouvi-lo como psicólogo aqui. Porque normalmente tentaram caçar uma vez aí o registro da psicóloga, fizeram e aconteceram. E agora o juiz, que está sendo apedrejado aí, agora há pouco, emitiu uma liminar, proferiu uma liminar, concedendo isso. Ou seja, querem mandar na vontade do povo também nesse sentido. Como é que é isso, pastor Silas? Existe um princípio nas ciências humanas. É o paciente que decide e não o terapeuta. Em qualquer sociedade de psicologia do mundo, em qualquer uma, não existe nenhum impedimento do terapeuta atender às demandas do paciente. Não é o psicólogo que determina sobre a vida do terapeuta. Agora, olha a incoerência deles. Olha a incoerência. Eu discuti debates no Congresso Nacional que os ativistas gays diziam: eu nasci gay, vou morrer gay, ser gay é uma condição e não um comportamento. Ok, agora eles dizem: não. Você vem ao mundo, o sexo é uma construção social, você escolhe ser homem e você escolhe ser mulher. Então, pera um tempo, vamos parar aí. Se o camarada escolhe ser homem ou ser mulher, e ele pode escolher uma época ser homem, outra época ser mulher, então ele pode pedir ajuda se estiver confuso na sua sexualidade, já que ele não vem com determinismo sexual, segundo eles. Então, eles mesmos se confundem. Agora, o triste disso, Eliel, é que o Conselho Federal de Psicologia está lotado de esquerdopatas, está ideologizado. Não tem nada de cura gay. Isso aí foi um cunho da mídia que ampara esses caras para confundir a sociedade. Ninguém quer curar nada. E outra, você sabia que não existe a palavra cura na psicologia? Essa palavra não está na psicologia, a palavra cura. Que cura gay?
É o indivíduo, é a pessoa, é a maior covardia que se faz. Isso sim é cerceamento da liberdade. Uma pessoa que vai buscar ajuda, eu vou aqui abrir. Mas se um camarada acha, segundo ele acha, que ele está confuso em ser hétero e vai ao terapeuta pedir ajuda, é um direito dele, mesmo eu discordando. Ele tem direito de ir ao terapeuta e dizer, olha, eu sou homem, mas eu estou confuso em ser homem, pedir ajuda. Quer dizer que isso pode. Mas se o indivíduo for homossexual e for ao terapeuta e dizer, olha, eu estou confuso, não pode. Vai plantar batata, cambada de levianos, cambada de inescrupulosos e cínicos. As ciências humanas no mundo é o paciente que decide, não o terapeuta. Isso é balela para calar, para cercear. E é um grito, Eliel, há um grito de socorro. Olha, o povo não tem ideia. Eu com essa coisa de que o pastor Malafaia é anti-gay, como se eu fosse contra as pessoas, eu recebo na minha igreja uma enxurrada de cara desesperado. E na minha igreja tem um grupo especial de atendimento a essas pessoas, que eu formei, um grupo especial. Nós não podemos, Eliel, estar alienados a isso. Pessoas clamando por socorro, porque Deus fez macho e fêmea, e não uma sociedade de andrógenos e bissexuais. Quero agradecer, meu querido pastor Sóstenes Cavalcante, pela participação aqui com a gente. Obrigado, meu irmão querido. Obrigado, Eliel. Obrigado ao meu amigo e meu irmão. Um abraço, companheiro, para Fábio Silva. E terminar dizendo o que está escrito em Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Deus abençoe a todos os ouvintes da Melodia. Uma alegria estar com vocês. Maravilha. Pastor Tarcísio Júnior, da nossa querida Assembleia de Deus e Ministério Bom Sucesso aqui na Barra. Obrigado, irmão. Obrigado, querido Eliel do Carmo. Obrigado da diretoria aí pelo convite. Um prazer estar com o pastor Silas, pastor Sóstenes. Que o Senhor nos ajude a construir esse parapeito, que é uma ordem antiga, estabelecida pelo Senhor. Que Deus nos ajude a proteger as nossas crianças, as nossas famílias. Essa é o meu voto, essa é a minha oração. Pastor Silas Malafaia, obrigado, irmão. Aqui é sua casa. Rapaz, eu é que sou grato, quero deixar, eu vou citar um nome porque é uma família de irmãos. Eu quero, através do deputado Fábio Silva, dar parabéns à família, não é? A família de Francisco Silva, que é a garotada que está aí hoje no comando. Continuem assim, não percam a percepção de defender nossos valores. Olha aí, 500 mil pessoas. Já pararam para pensar a multiplicação disso? Aonde isso vai? Nem nós temos ideia. Parabéns, parabéns, parabéns e contem comigo. Prazer estar aqui com o Sóstenes, deputado, é membro da nossa igreja, deputado federal. Está aqui com o Tarsis, que é um cara de Deus. Eu acho que eu dei um negócio errado, rapaz, eu sou meio doido. O meu Instagram é Pastor Malafaia Oficial, desculpa, viu? E o Facebook é Silas Malafaia. E eu, meu irmão, é só burdoada que eu dou nessa cambada que quer destruir a família. Deus guarde a sua família, Deus guarde a sua vida. E deixo aqui Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Parabéns a você que está sintonizado, parabéns à Melodia. Maravilha, valeu, gente, obrigado aí pela grande audiência, liderança absoluta. Debate Melodia.